Shalom, shalom, boa tarde. Estamos hoje reunidos no dia 16 do mês de novembro do ano 2020 e pelo calendário judaico estamos no dia 29 do mês de Reshivan do ano 5781. Hoje é o último dia do mês de Reshivan e ao pôr do sol nós estaremos adentrando no mês de Kislev. Logo mais à tarde nós estaremos aí fazendo uma chamadinha para falarmos sobre o mês de Kislev antes do pôr do sol. Lá pelas 5h30, 6 horas nós estaremos aí fazendo uma chamada para a live sobre um novo mês, ok? Então aguarde aí a nossa chamada para logo mais lá pelas 18 horas, onde estaremos falando do novo mês de Kislev. Nesse mês nós temos a festividade de Hanukkah, a festa das luzes. Então, momento de já ir se preparando para ter a sua Hanukkah, que é a menorá de 9 braços, né? Ou fazer adaptações no sentido de 9 braços para fazer acendimento durante os 8 dias de Hanukkah, das luzes de Shabbat, ok? Então, com a graça bendita de Hashem, estamos aqui reunidos em A Tarde com a Torá. Sempre é bom podermos nos refugiarmos à Torá, à luz da Torá, podermos nos abrigar à sombra do Onipotente, podemos também buscarmos o refrigério pelas águas límpidas que nós encontramos na Torá. Tendo em vista que a Torá, ela também é comparada à água, e a água, ela sempre tem um sentido de vida. Ou seja, sem a água não tem como subsistir ninguém, e nada pode subsistir sem a água. Por isso que o nosso planeta ele é 75% de formação em água. Sem a água o planeta não seria nada e nós não seríamos absolutamente nada. A água ela é essencial para a vida, e assim é a Torá. A Torá ela é essencial para a vida. Com seus 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, a Torá ela nos traz realmente vida. É por isso que o proverbista, né, o rei Salomão, ele fala que quem anda de braços dados com a Torá, anda de braços dados com a vida. Portanto, se você quer ter vida, então aqui está o grande segredo, é andar com a Torá. Vamos então termos aí 2 gotas de porção de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel. O Rebbe é o tzadik, o justo da nossa geração, o sábio da nossa geração, e como diz o nosso Rav Shimon Brand, é o candidato chapa única a revelar-se como Mashiach, e que seja para breve em nossos dias, que seja para agora. Amém. Então vamos lá, gotas de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Despertando Deus, o que ele nos fala sobre isto? Há uma centelha de Deus que dorme dentro de nós, assim como a chama dorme no carvão em brasa. Será ela acordada por ideias? Estas são apenas mais sonhos para embalar o sono. Será ela acordada por pensamentos profundos? A profundidade deles não a alcançará. Ela despertará quando vir seu amado, a essência de todas as coisas, com a qual constitui um só todo. E onde ela o verá? Não em ideias, nem em pensamentos profundos, mas num ato divino, que ela praticar, num ato de beleza infinita. Então sua chama arderá intensamente. Por isso que, sem sombra de dúvidas, um ato divino em nossas vidas
fará com que essa centelha divina venha arder como a brasa, né, quando ela é assoprada, quando ela recebe oxigênio, né, e então ela volta a arder de forma intensa. Assim, um ato praticado de forma divina, um ato divino, fará com que essa centelha divina que está no seu íntimo, no seu interior, fará com que ela venha se tornar uma chama que arderá intensamente em sua vida e através da sua vida. O segundo pensamento, ou segunda gotas de sabedoria para nós nessa tarde, diz a promessa interior. Vamos ver o que o Rebbe nos fala sobre isso. Por mais que você desconfie de sua própria sinceridade ou questione seus motivos, não há nenhum vestígio de dúvida de que, em seu íntimo, vive uma alma divina, pura e sincera. Você providencia os feitos e as ações. Ela necessita apenas de um buraco de agulha através do qual possa sair para encher essas ações de poder divino. Baruch Hashem, que realmente nós temos essa graça bendita, a promessa interior, né? Então, no seu íntimo, sem nenhuma dúvida, existe uma alma divina, pura e sincera. Foi Deus que deu a você. Essa alma, ela na realidade ela está presente. Ela pode estar adormecida, que nem nós vimos ali na gota de sabedoria anterior. Ela precisa realmente de um ato divino para que essa centelha divina possa, sem sombra de dúvidas, brilhar, possa encandecer, possa realmente fazer com que a sua chama venha arder de forma intensa na sua vida e através da sua vida. E aqui na promessa interior é para que, por mais dúvida que você possa ter, o nosso Rebbe, Menachem Mendel, ele vem e diz para você, diz para nós, uma coisa é certa, que no seu íntimo existe uma alma divina pura e sincera, isto é real. Por quê? Porque Deus assim o quis, porque Deus assim o fez. Ele deu a cada ser humano essa alma divina. Ela pode estar adormecida, ela está esperando um momento de um ato divino, através do seu querer, da sua vida, para fazer ela se encandecer, arder intensamente, ou seja, ela vir realmente brilhar fortemente em tua vida e através da tua vida. E você precisa providenciar os feitos e as ações, pois ela necessita apenas de um buraco de agulha através do qual possa sair para encher essas ações do poder divino. Novamente voltando sobre ação, né? O judaísmo é ação, não é uma questão passiva, ficar aí de braços cruzados, aguardando que do céu venha chover as bênçãos. Não, você tem que fazer a sua parte. De graça não vem nada não, certo? Sombra e água fresca é para quem não gosta de trabalhar. Sombra e água fresca é para quem não gosta de dificuldade, só quer moleza, né? E moleza, esse não é o caminho ideal. Quem quer moleza está no caminho errado. Então, por isso, você precisa providenciar os feitos e ações para fazer com que realmente essa alma divina, essa centelha divina que está no seu interior, venha se encandecer, brilhar fortemente, de uma forma ardente. E através disso daí, então essa alma divina, ela não precisa de muita coisa, né? Como fala, né? O buraco de agulha, através do qual ela possa sair e possa encher essas ações do poder divino. E a tua vida, sem sombra de dúvidas, ela estará cheia do poder divino, ou seja, cheio da presença divina em sua vida, nos seus atos, nas suas palavras, no seu agir. Ou seja, no seu dia a dia, Deus estará presente
contigo no seu andar aí, ok? Então vamos lá. Hoje nós estamos na nossa segunda aliá, segunda chamada à leitura da Torá. Então nós estamos na sexta porção do novo ciclo dos estudos da Torá, e esta sexta porção, a sexta Parashá, tem o nome Toledot, que significa gerações ou descendentes, e a nossa segunda aliá, ela está em Bereshit, capítulo 26, e nós vamos ler do verso 6 até o verso 12, que é a nossa aliá de hoje, ok? Então vamos fazer a leitura com os comentários de Rashi. Verso 6 do capítulo 26, assim nos diz, com os comentários de Rashi, a Torá escrita, mais os comentários de Rashi. A Torá é comparada à água, e a água é uma bênção para as nossas vidas. Sem água nós não somos nada, nós precisamos de água para tudo na nossa vida diária. Dessa forma, né, a água sempre será uma bênção para nós, né? Maravilhosa é essa água pura, a Torá. Capítulo 26, a partir do verso 6, a nossa segunda leitura. Então Tsarraque assentou-se em Gerar, a terra dos filisteus. Quando as pessoas do lugar perguntaram sobre sua mulher, ele disse: como Abraão responder a respeito de Sará? Ela é minha irmã. Ele as enganou propositalmente, porque teve medo de dizer-lhes: ela é minha mulher. Para que, pensou ele consigo mesmo, as pessoas do lugar não me matem por causa de Rívica, porque ela tem beleza, muita beleza aparente. Porém, diferentemente do que o faraó fizera a Sará, o rei não raptou prontamente Rívica, de imediato, né? Portanto, quando já estava ali havia muito tempo, Tsarraque decidiu que não precisava mais ter tanto cuidado no seu agir para com Rívica. Avimelech, rei dos filisteus, né? Todo rei dos filisteus são chamados de Avimelech, olhou pela janela de seu palácio e avistou Tsarraque, alegrando Rívica, sua mulher, na intimidade conjugal, né? Com carinhos, palavras bondosas, de amor, etc. Né? Avimelech chamou Tsarraque e disse: então, na realidade, ela é tua mulher. Como pudesse dizer, ela é minha irmã? E Tsarraque respondeu-lhe: pois pensei para que eu não morra por causa dela. Avimelech disse em seguida: o que nos fizeste? Eu, o indivíduo mais preeminente do povo, poderia facilmente ter tido relações com tua mulher, e tu nos teria feito incorrer em culpa. Avimelech emitiu uma ordem com uma advertência para todo o povo: quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente será morto. E Tsarraque semeou grãos naquela região, e naquele ano, dado que a área não era particularmente fértil, e também no ano de fome, a terra estava muito seca e não fértil, ele estimou que a produção seria pequena. Mas, apesar de tudo, ele colheu 100 vezes mais do que esperava, pois Deus o abençoara. Além disso, quando calcularam a safra com o objetivo de tirar o dízimo, encontraram ainda 100 vezes mais do que antes. Ou seja, ele pensou que ia ter uma colheita muito pequena, mas na hora de fazer a contagem ele percebeu que a colheita ela deu 100 vezes mais do que o previsto, porque Deus lhe abençoara. E aí ele fez a contagem para tirar o dízimo. E na hora que ele foi fazer a contagem para tirar o dízimo, aí diz Rashi, que aí ele encontrou ainda mais 100 vezes mais. Ou seja, ele teve uma produção 200 vezes a mais
do que ele pensava que teria. E segundo Rashi, isso se deu pelo fato de que Deus o abençoou desta forma, justamente pelo mérito dele poder extrair o dízimo para fazer o que era necessário com o dízimo. Por isso, Deus o abençoara, certo? Então, nós temos aí exatamente essa questão em que quando nós nos propomos realmente a fazermos algo que seja divino, não importa as circunstâncias, né? Sem sombra de dúvidas, Deus ele provê e ele faz com que sejamos grandemente abençoados por causa do mérito de obediência a uma mitzvah. Por isso que os nossos rabinos, eles falam que não restam dúvidas de que a melhor poupança que fazemos é quando praticamos tzedakah, né? Atos de bondade, atos de misericórdia, atos de justiça. Então, quando nós separamos a nossa tzedakah, os nossos dízimos, para o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado, para as causas nobres, né? Os projetos que o movimento Bnei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, a nova sinagoga no Brooklyn, o novo colégio Or Menachem, né, para as crianças, também os projetos regionais, as comunidades Bnei Noach, nas suas localidades, nas suas regiões, elas também precisam e têm necessidade da tzedakah, para que possam, né, realmente fazer a obra do Eterno e fazer prosperar o monoteísmo, né? Então, todos esses projetos são projetos consagrados, e por isso todos os dízimos que são tirados, toda a tzedakah que é separada para estas finalidades, né, Deus realmente ele abençoa grandemente quem o faz. Por isso que os sábios dizem que quem pratica tzedakah é muito mais abençoado do que quem os recebe. Então, por isso, né, que você possa, aí, sem sombra de dúvidas, estar debaixo da graça de Hashem. Segundo Midrash, ele explica que mitzvot, mandamentos, significam leis ditadas pela moral e consciência humana. Hukim, que significa estatutos, são leis ordenadas por Deus, sem que a Torá haja uma explicação de sua razão, né? Hukim é uma lei que está na Torá, portanto, que seja feito. Às vezes não há explicação, o porquê disso, né? Então, aí fica aquela questão, Hukim, são estatutos, são leis ordenadas por Deus que é para serem posto em práticas. E também nós temos, né, Torot, que são leis, que são as leis orais transmitidas de pai para filho e de professores para aluno, através de cada geração. Então essas Torot, leis, conhecidas também como Torá oral, ela foi transmitida de geração em geração e depois de um certo determinado tempo, aí começou a ser escrito. E hoje nós temos em nossas mãos aí, né, aquilo que é permitido ao não judeu. Temos aí o Talmud, o Midrash, a Torá oral, né, e coisas semelhantes a essas, a Kabbalah, que vieram de geração em geração para conhecimento e aprofundamento no entendimento da Torá. Quando nós temos aí no verso 10, onde nos fala, e disse a Abimelech, ou Avimelech, que isso que fizeste, Avimelech era o nome que dava a todos os reis dos filisteus, e assim como se chamavam também os faraós, todos os reis do Egito eram chamados de faraó. No verso 12, né, nós temos aquela questão que Yitzhak, ele fez a semeadura da terra, e era um ano de fome, de escassez, um ano em que a terra estava muito árida e, portanto, não era
promissora. E aí então, no mesmo ano em que houve a fome na terra, foi por isso que Avimelech viu que Deus estava com Issahaque. Que jeito que Avimelech viu que Deus estava com Issahaque? Foi exatamente uma terra que não prometia nada, deu muito. E quando Issahaque foi fazer a contagem para separar a tzedakah, o dízimo, e aí estava 100 vezes mais, além dos 100 vezes mais que foi a produção do fruto da terra que Issahaque teve. Ele achava que ia ser uma produção pequena, e aí ele acabou vendo que foi 100 vezes mais do que ele esperava. E aí ele foi fazer a separação do dízimo, da tzedakah. E aí, além dos 100 vezes mais que ele não esperava que houvesse produção, na contagem foi acrescentado a ele 100 vezes mais. Então, portanto, ele teve aí 200% a mais do que ele esperava. O segundo 100% era exatamente pelo mérito de obediência à mitzvah de tzedakah. Então, por isso que nós, ao nos aplicarmos realmente a tzedakah, que nós possamos aí fazer com um coração sincero, verdadeiro, como obediência à mitzvah do Eterno, e certamente a recompensa vem de Hashem, e Ele dá aos seus que o fazem com um coração sincero, um coração temente aos céus. Ok? Eu quero trazer para vocês aqui a respeito de Esav, que na aliá anterior nós vimos aí que ele vendeu os direitos, né, de primogênito para Yaakov. Então queremos falar algumas coisas que o Midrash nos traz aqui para completarmos o de ontem e completarmos o de hoje, ok? Todos souberam da triste notícia de Avraham, que havia falecido. Issahaque, ele sentou-se enlutado por seu pai. Yaakov foi pessoalmente à cozinha para preparar lentilhas, uma vez que costumava se servir lentilhas ao enlutado. Então aqui nós temos os três patriarcas, Abraão, Issahaque e Yaakov. Avraham tinha falecido, o seu filho Issahaque estava enlutado e estava sentado. O neto de Avraham, filho de Issahaque, Yaakov, ele foi para a cozinha preparar o prato de lentilhas, né? Que era o costume da época de servir lentilhas aos enlutados. E havia apenas uma pessoa na casa que não fora afetada pela tragédia daquele dia. Ali todos que estavam na casa estavam todos enlutados, tristes pela morte do patriarca Avraham. Mas tinha um que não estava nem aí com a história. Tinha um que estava aí no sombra e água fresca, no modo de dizer, certo? Quem era essa pessoa? Quem era esse personagem? Ele mesmo. Se você falou Esaú, acertou. Por quê? Ele simplesmente, como fazia de costume, ele desaparecia. Quando ele voltava à tarde, né, ele chegava para o seu pai Issahaque e o enganava com palavras macias, palavras aveludadas, né, dizendo que estava lá na escola de estudos de Torá, de Shem e Eber, estudando a Torá. E para ele trazer ali um certo ar de que estava de fato estudando, né, a Torá, ele perguntou, né, ao seu pai de Issahaque, numa dessas oportunidades, ele perguntou ao seu pai de Issahaque, pai, como que eu faço para separar o dízimo, a tzedakah, do sal? Como que eu vou fazer essa separação, né? Quer dizer, uma pergunta assim meio esquisita, né? Mas era a forma que ele achava também de dar aquela enganadinha ao seu pai, né? E dessa forma, então, Esav era aquele que não estava afetado pela tragédia que tinha acontecido. E nesse dia, Esav, né, ele cometera o pecado de tomar uma moça que estava comprometida a outra pessoa,
também matou Nimirod, e a morte de Nimirod por Esav foi da seguinte forma, segundo Midrash. Esav estava caçando no campo, quando à distância ele percebeu soldados ao redor do rei Nimirod. E Nimirod vestia os trajes especiais e preciosos. Que trajes eram esses que Esav olhou para Nimirod e cobiçou aqueles trajes que ele vestia? O que fez com que aquele olho invejoso, né, ou os olhos invejosos de Esav olhassem para Nimirod e cobiçasse a sua túnica, a sua vestimenta? Que trajes eram estes? Segundo os nossos sábios, que nos relatam na Mishnah, então diz que os trajes preciosos que Nimirod estava vestindo eram exatamente os trajes que Deus fez para Adão. Então aqueles trajes que ele sabia que Deus tinha feito para Adão, encheu os olhos de inveja, cobiça, e ele então desejou imediatamente essas vestimentas. E ele aguardou um momento propício em que aquela escolta, né, que estava em torno do rei Nimirod, pudesse abaixar a guarda e ele tivesse uma oportunidade de poder matar o rei e roubar essa vestimenta que Deus tinha feito para Adão. Amém. Então, segundo os nossos sábios, desculpa, Esav, então ele esperou o momento certo em que a escolta do rei cometesse uma falha de segurança e ele pudesse então matar o rei e roubar a vestimenta que Deus fez para Adão e que Nimirod estava usando. Então, quando a guarda do rei, a sua maior parte, se afastou do rei, e ele ficou apenas com 2 homens como guarda, e na realidade naqueles dias quem tinha ousadia de querer enfrentar o rei Nimirod, né, que era um rei poderoso, e na época ele era o mais poderoso que tinha na face da terra, quem teria essa ousadia, essa coragem, essa petulância de afrontar o rei Nimirod? É porque ele não conhecia, né, a história de Esav, né, um homem extremamente materialista, um homem extremamente perigoso, porque ele roubava e matava as caravanas que por ali passavam. Ele tomava de rápido sequestro e estupro as mulheres, seja ela casada ou não, seja noiva ou não, ele simplesmente as raptava, sequestrava e abusavam delas, né? Cometia o crime de estupro. Então, Nimirod, ele não conhecia esse Esav, né? Então, a guarda, sua maior parte, saiu de perto dele, ficou apenas com 2 guardas. Então, Esav viu o momento propício para poder atacar, e de forma sorrateira, ele foi de forma sorrateira, como um gato à noite no telhado, né? E ele se aproximou de Nimirod e atacou pelas costas e decapitou-o. Os 2 guardas que estavam ali imediatamente reagiram, mas não teve tempo para nada, porque eles também foram mortos por Esav. Então Esav roubou os preciosos trajes de Nimirod e voltou para casa, exausto, por causa da matança daquele dia. Nimirod não era o primeiro, os seus 2 soldados não eram os primeiros, né? Ele já tinha cometido vários outros crimes, inclusive outro que foi exatamente do sequestro, o rapto e o estupro de uma noiva. Então, agora nesse momento que ele cometeu esse último ato de matar Nimirod, ele ficou preocupado que os descendentes de Nimirod poderiam vingar a morte do pai e assassiná-lo. Então ele retorna às pressas, correndo, né, e chega em casa
muito afobado e extremamente cansado. Aliás, cometeu muitos crimes. Crime também cansa, né? Como diz o outro, né? E então, quando ele chega em casa, ele encontra Yaakov na cozinha, que estava preparando o prato de lentilha. E então, Esav provoca, né, o seu irmão: porque você se dá o trabalho de preparar esse prato tão elaborado? Há uma imensa variedade de deliciosos alimentos que podem ser consumidos sem requerer tanto preparo. Para que todo esse zelo, todo esse cuidado, né? Pois o prato de lentilha que Yaakov estava preparando, ele era muito saboroso e o seu cheiro era muito agradável. E quando Esav foi chegando na casa, ele já sentiu aquele cheiro, aquele aroma, né? Então ele já pensou consigo mesmo: opa, tem comida boa aí. Yaakov então responde para o seu irmão: você com certeza já escutou que o nosso avô Avraham faleceu e o nosso pai Isaac está de luto. E aí então, por isso estou, né, cozinhando lentilhas, o alimento dos enlutados, para dar a nosso pai. Então, Esav, ele retruca ao seu irmão dizendo, né: o quê? O velho Abraão já foi arrancado deste mundo excitante? Por que esse mundo excitante? Porque ele vivia no limite do perigo, né? E sempre em desobediência ao Todo-Poderoso e às suas mitzvot, certo? Então, sem sombra de dúvidas, né, Esav, que não estava nem aí com a morte do seu avô, né? E ele então retruca, né, a Yaakov: o que? O velho Abraão já foi arrancado deste mundo excitante? Não viveu centenas de anos ele? Afinal de contas, né, ele se foi para sempre, para jamais se levantar. Então, para Esav era o aqui e agora, morreu, acabou e tchau. Estou morrendo de fome, disse Esav para Yaakov. Alcance-me rápido estas lentilhas para comer. Quero devorar tudo isso. Yaakov disse: espera, não é assim não. Não vai pegando não. Tem uma condição aí. Se você concordar, eu te dou. Mas eu quero algo em troca. E Esav disse para o seu irmão: o que é que você quer? E Yaakov disse: você é o filho mais velho. E por isso tenho o privilégio de servir como Kohen, sacerdote, por nossa família. Ou seja, até a outorga da Torá, o filho mais velho, né, da casa, ou primogênito, ele que fazia o serviço dos Kohanim, dos sacerdotes, o sacrifício pela família, certo? Então, antes da outorga da Torá, era o filho mais velho que fazia, era o primogênito. Ele tinha essa primazia, ele tinha esse privilégio, e era realmente algo honroso, porque ele estaria representando diante de Deus, através do sacrifício, ele estaria representando toda a família. Era algo honroso isso daí. Mas Esav estava com isso daí honroso? O que era honroso para Esav? Nada era honroso para Esav. Porque ele vivia o quê? Ele vivia como um criminoso. Ele vivia como aquele que não tem responsabilidade com nada. O que ele via, queria, ele fazia de tudo para tomar posse, tomar, matar e roubar. Não importava quem fosse. Então esse era Esav. E ele estava preocupado em representar a família diante de Deus, de servir a Deus? Não. Então por isso que ele não estava nem aí com a morte do avô Avraham. Não estava nem aí que o seu pai estava enlutado, triste com a morte, né, do seu pai. Isaac estava pesaroso com a morte do seu pai, avô deles. Ele não estava nem aí. Então, representar a família num serviço a Deus, no sacrifício, não. Então,
segundo os nossos sábios, pela Mishnah, né? Então eles nos falam que a ideia que o perverso Esav, que cometia tantos atos de maldade, estivesse encarregado do serviço de Deus, como representante da família, ele não estava nem aí. Mas, por outro lado, o seu irmão Yaakov, né, Yaakov, né, ele já tinha uma visão diferente. Ele participava dos estudos da Torá na escola de Shem e Eber. Ele também sempre estava junto com seu avô Avraham, aprendendo os segredos de Deus, da criação. Ele sempre estava ali na tenda. E a sua mãe sempre estava presente, vendo a sua dedicação ao serviço a Deus. Por isso ela o amava muito. E em contrapartida, o amor de Yitzhak pelo seu filho Esav era que ele fazia um bom guisado para ele, né? E dessa forma era que ele honrava o seu pai. Mas ao mesmo tempo, Yitzhak, ele olhava para Esav, ele olhava para Esaú, e ele via aquela determinação, aquela coragem, aquela ousadia. Não tinha tempo mole para ele, apesar que ele fazia as coisas erradas. Mas Yitzhak, ele procurava olhar pelo lado positivo. Ou seja, segundo os sábios dizem que se Esav, ele colocasse todo aquele vigor que ele tinha no serviço a Deus, seria realmente algo glorioso para continuar o legado de Avraham, em transformar o mundo em ser o lar de Deus. Por quê? Porque Esav, ele via no seu filho Esav que não havia nele medo de nada. Ele não tinha medo de nada, de ninguém. A sua ousadia, a sua coragem, a sua intrepidez era algo avultante, infelizmente para o mal. Mas Yitzhak procurava ver isso de forma positiva. Quem sabe ele faz techuvá, ele se arrepende e retorna para Deus, e ele coloca todo esse seu vigor no serviço a Deus. Por isso que os sábios falam que o mal também será transformado em bem para o serviço a Deus. Ou seja, o que é que há no mal que será transformado no serviço de Deus? Isto. A coragem, a ousadia, a intrepidez, a ousadia, né? Não ter preguiça para cumprir e ir em frente e anunciar o monoteísmo, a crença no único Deus. Então Yitzhak, ele via estes pontos positivos, que se Esav, se realmente fizesse techuvá, seria sem sombra de dúvidas uma maravilhosa ajuda para ele, Yitzhak, para o seu irmão Yaakov, para cumprirem esta missão nos seus dias, em ajudar a transformar o mundo em ser o lar de Deus. Mas Esav não estava nem aí. Ou seja, Esav, ele na verdade, ele não queria nada de responsabilidade e compromisso ao serviço de Deus. E Yaakov vivia tudo isso. Yitzhak olhava por um lado, mas Yaakov, ele via que seu irmão, ele teve inúmeras oportunidades de fazer techuvá, mas ele não fazia. Ele não se esforçava para isto, techuvá, ele não se esforçava absolutamente em nenhum momento. Então Yaakov viu que ele simplesmente se dedicava cada vez mais a fazer o mal. Então Yaakov viu que ele não era digno de poder fazer um serviço a Deus em nome da família. Então quando Esaú, ele quis tomar posse do prato de lentilha, da comida, o preparado de lentilha, que seria para o seu pai Yitzhak, ele não estava nem aí com o seu pai. Ele não estava nem aí com a dor do seu pai. Ele queria simplesmente saciar a sua fome, a sua gula. Quando há uma gula espiritual desvirtuada dos princípios divinos, o corpo físico torna-se também um transgressor do mandamento.
Então o corpo ele também se torna um glutão. Então ele quer comer, comer, comer e comer. Então a glutonaria, ela é um reflexo, um efeito colateral de algo que está acontecendo no campo espiritual da pessoa. Mas Yaakov, para! Aqui não. Não é assim não. Antes de eu te dar este alimento, você precisa me dar algo em troca. Aí Esaú disse, ué, o que você quer? Né? Então Yaakov disse para ele, certamente você não é adequado para o serviço de um Kohen da família. E Esaú exclamou para ele, quero servir como Kohen em seu lugar. Aliás, disse Jacob para Esaú, Esaú, quero servir como Kohen em seu lugar. Venda-me seu direito de primogenitura, o direito de ser Kohen, e lhe darei a comida que tanto deseja. Esaú, antes de responder, ele pensou, segundo os nossos sábios. Ele falou, para que eu vou querer o direito de primogenitura para fazer um sacrifício, um serviço a Deus em nome da família? Se quando lá na frente for otorgada a Torá, o primogênito não vai fazer mais isso. Então, o que disse Esaú para Yaakov? Concordo. O direito de primogenitura é teu. Agora, despeja essa comida na minha boca que eu quero comer tudo. Yaakov, ele disse, faz um juramento, e que seu juramento seja como a luz do dia. Ou seja, que seja claro. Não é simplesmente concordo. Você precisa fazer um juramento. Jura que o seu direito de primogenitura não é mais teu, é meu. E então Esaú, ele concorda e diz, o direito de primogenitura é teu, eu juro. Agora, estou com a minha boca aberta, despeja isso daí que eu quero comer tudo isso. E foi onde que Yaakov, ele serviu o seu irmão, né, na Torá escrita, né, conhecido como o famoso prato de lentilha. Então Yaakov disse, sabe por que eu queria atuar como primogênito em teu lugar? Porque você é um assassino e um malvado. Porque você não pode se sentar em paz na tenda e estudar com seu pai e o seu avô. Então poderá continuar a trazer os sacrifícios como todos os primogênitos. Não me interessa servir a Deus, disse Esaú. E ainda riu do seu irmão. Pode ficar com direito de primogênito, se assim o deseja. A Torá que você tanto estuda e as mitzvot, que cumpre com tanto cuidado, para mim não tem utilidade. Prefiro uma boa comida e uma boa diversão. Qual que era a diversão de Esaú? Era roubar, matar, sequestrar, estuprar. Esta era a diversão de Esaú. E Esaú ainda continuou a caçoar de Yaakov. E em seguida ele voltou para o campo e continuou com as suas más ações. Ele foi lá abraçar o pai pelo momento triste que ele estava passando? Não. Ele foi lá se condoer junto com seu pai, porque o seu avô, o avô de Esaú, tinha falecido, o pai querido do seu pai? Não. Vendeu o direito da primogenitura, zombou de Yaakov, zombou das mitzvot do Eterno, ficou caçoando do seu irmão e finalmente, depois de se saciar, alimentou a sua glutonaria, recuperou suas energias e forças, ele voltou para aquilo que era do seu usual, o seu costume, que era o quê? Roubar, sequestrar, estuprar e matar. Simplesmente isto. Então, por isso, segundo o que o Midrash nos traz, podemos ver de uma forma mais clara essa questão da venda do direito da primogenitura.
porque infelizmente, né, muitas pessoas, sem conhecer a sabedoria dos sábios do povo judeu, os sábios do povo judeu, os rabinos da atualidade, que trazem os ensinamentos, lê a Torá escrita de uma forma simples e às vezes acabam simplesmente desvirtuando. Por que que Jacó veio negociar com seu irmão Esaú, através de um prato de lentilha, o direito da primogenitura? Que ele simplesmente usou o momento em que o seu irmão estava aparentemente fraco fisicamente, certo? E estava, entre aspas, né, morrendo de fome, que ele aproveitou o momento para fazer uma negociata? Não. Este é uma análise e um ensinamento errôneo. São de pessoas que não têm conhecimento das sagradas letras através dos sábios do povo judeu. E é isso que os sábios nos traz através da Mishnah, do Talmud, né, da Kabbalah, faz com que nós possamos compreender esse momento sobre a venda da primogenitura. Então, estamos aí, amados, graças a Deus que nós tivemos Abraham, Yitzhak e Yaakov para serem a base do judaísmo, para que no Monte Sinai com Moshe viesse a outorga da Torá e a ordem divina, para que as 7 leis universais fossem levadas também às nações da terra, às nações não judias, para que pudessem viver pelas 7 leis universais. E aqueles que cumprem as 7 leis universais dentro da visão monoteísta, junto com os judeus, têm os mesmos direitos, as mesmas bênçãos e tem a sua porção também no Olam Rabá, o mundo vindouro. Que nós possamos aí viver os nossos dias como Benei Noach, com as 7 leis universais e as suas ramificações, sempre seguindo as direções, orientações do nosso rabino Yaakov Gerenstadt, do movimento Benei Noach Brasil, e o movimento Benei Noach na região de Bauru, sob a liderança do Rav Yaakov Gerenstadt. Estamos aqui representando o movimento Benei Noach em Bauru e região. Você que é da nossa região, entre em contato conosco. Vamos somar, vamos nos juntar para podermos fazer a obra do Eterno nesses dias. Esav abriu a mão de não fazer serviço a Deus. Nós não abrimos a nossa mão, como Benei Noach, ombro a ombro com os judeus, de prestarmos um serviço a Deus de coração com amor. Por isso, se você realmente quer servir a Deus, aonde você estiver, procure uma comunidade Benei Noach próximo de você. Assim como também aqui específico na nossa região, Bauru e região, nos procure, entre em contato conosco. Vamos somar para prestarmos juntos um bom serviço a Deus, que alegre o seu coração e que sobre nós venham as suas bênçãos. Amanhã, com a graça bendita de Hashem, a terceira aliá em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom. E não esqueça, às 18 horas, nós estaremos fazendo uma live sobre o mês de Kislev, que é o pôr do sol de hoje. Nós estaremos adentrando no novo mês, Kislev. Até daqui a pouco. Shalom, shalom.